Bom dia, novo ano! Sextou! Última aula sextorada. Novo ano. Novo ano. Tá bem? Tô com saudade. Vamos ver se a gente consegue. Todo mundo tinha que pegar esse coronavírus para ficar imune. Brincadeirinha. Tem que ficar no isolamento. Galera, a aula é de 11h20 a 12h10. Não dá para ficar esperando ninguém aí entrando na hora que vai entrar. Temos que continuar o conteúdo. Eu quero caderno e apostila de história do capítulo, caderno de história e apostila do capítulo 7. Deixem aberto lá na página 31, que tem uma imagem importantíssima. Porque nós vamos tratar hoje de um assunto que desde o primeiro dia que eu entrei na sala de aula, está todo mundo pedindo para falar. A famosa Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Tudo aquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial vai ser potencializado na Segunda Guerra Mundial. Tudo vai ser maior, tudo vai ser mais desumano, mais violento, com mais mortes, tudo vai ser amplo. Então vamos lá, caderno de história na mão, eu quero a apostila aberta na página 31 para a gente fazer a análise dessa imagem. Depois nós vamos começar a falar da aula, eu vou botar aqui o PowerPoint na tela, vão aí copiando nas dúvidas, se tiver dúvida, deixa o chat livre para tirar dúvida e chama no microfone, se tiver alguma dúvida, algum debate, ok? Sextou, galera, aula de história, é a última da semana, mas segunda-feira tem de nós. Lembrando que nossos horários são segunda e sexta, ok? Já mandei os links com as aulas da semana que vem. Depois eu mando o planejamento. Eu só estou adiantando os links, tranquilo? Segunda Guerra Mundial, vamos lá. Aquela guerra que, na verdade, não terminou de 1914 a 19, a Grande Guerra, vai dar origem à Segunda Guerra Mundial. Mas aí na página 31, que eu pedi para vocês abrirem, tem uma imagem interessante. Fotografia que trata o 6º Congresso do Partido Nazista ocorrido em 1954, que reuniu mais de 30 mil pessoas na cidade alemã de Nuremberg, um ano após Hitler chegar ao poder. Galera, não tem aquele conteúdo que nós falamos sobre o surgimento de regimes autoritários e totalitários? Não tem aquele capítulo? Nós vamos voltar lá. Professor, mas você já falou da Segunda Guerra Mundial no Brasil, com Vargas. Estou adiantando. Não espere que eu fale do Brasil aqui, nós já tratamos disso, ok? Lembra que eu falei disso? Não tem como. Depois eu posso ver um minutinho para falar alguma coisa. Professor, mas qual é o foco? Como ficou o mundo após o surgimento daqueles regimes totalitários? Regimes totalitários. Na Europa, o fascismo e o nazismo. Nós paramos naquele capítulo falando que a Itália e a Alemanha estavam se recuperando. Lembra que nós falamos disso? Quem não fala agora, o cálice para sempre. Senão eu não vou voltar nisso. Alguém não lembra? Alguém está com dúvida? Fala agora. Agora. Chama aí. Professor, eu não lembro. Não? Então tá bom. Então vamos lá. Naquele... Isabelle não lembra. O que você não lembra, Isabelle? Fala para mim. Capítulo retrasado. Capítulo retrasado. Nós vamos voltar lá atrás. Capítulo 5. Regimes totalitários e autoritários. Vamos lá, então. Vamos dar um flashback aqui para ajudar. Isabelle, pelo menos, teve coragem de falar que não lembra. Os regimes autoritários vieram na Europa justamente naquela fase da crise econômica. Essa imagem que está na página 31 já está falando que o regime nazista de Hitler, o Reich, a criação do Terceiro Reich, já estava em curso. E a Europa ali começando a se recuperar também da crise. E esses regimes autoritários, numa economia intervencionista de extrema direita, com ideias muitas vezes discriminatórias contra os judeus, aí no caso da Alemanha, né, estavam recuperando a economia dos países, estavam saindo da crise de 29. Aonde nós encontramos então a base da Segunda Guerra Mundial? É em 39, com ataque à Polônia? Não, não é. Nós vamos encontrar na Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, que foi mal redigido, que na verdade foi feito para humilhar quem? A Alemanha.
Nós vamos encontrar isso nos antecedentes, quando surgem os regimes autoritários baseados ali na violência, na censura, no nacionalismo exaltado, na figura do líder, que ali tem que ser cultuado, né? Tem que ser um culto ao líder. Lembra que a gente falou disso, as características? Da censura, da violência para eliminar a oposição. Nós estamos falando que esses regimes já estão consolidados na Europa. Já estão. Lembrou das características, Isabel? Culto ao líder, intervenção na economia, censura, perseguição à oposição, criação de símbolos nacionais, igual nazismo, a suástica, né? Ou então o fácil. Então, nós estamos falando nesse momento, antes da guerra, que esses regimes já estão se recuperando, ou melhor, já estão recuperados na crise de 29. Enquanto muitos países estão patinando ainda no mundo, tipo o Brasil, essa economia, esse regime autoritário, já está levando os países para outro patamar, a Itália e a Alemanha. Então, vamos lá. Da onde vem a Segunda Guerra Mundial? É no ataque polonês, dia 1º de setembro de 39? Não, não é. São os antecedentes que vão gerar essa Segunda Guerra Mundial. E tudo vai ser potencializado. Tudo vai ser muito mais. Então, vamos lá. Por essa página, eu quero todo mundo aberto agora na página 33. Página 33. Porque eu vou falar do mapa da apostila e vou explicar isso aí, que é o meu, que eu não consegui encontrar aquele da apostila. Mapa da página 33. Podemos ir? Se for anotar, acompanha, hein? Acompanha a explicação e vai anotando. Professor, vamos nas causas da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, é o que foi mal resolvido na Grande Guerra, entre 1914 e 18. É o famoso Tratado de Versalhes, que colocou como única culpada quem? A Alemanha, exigindo uma indenização milionária de um país quebrado, que estava em crise econômica e foi potencializado pela crise de 29. É a tal da hiperinflação, que o dinheiro da Alemanha não valia nada. Lembra que a gente viu que o pessoal fazia bolo de dinheiro para comprar um pão? Um pão valia, $1 valia 1 bilhão de marcos, um pão valia 1 bilhão. O dinheiro não valia nada, você levava um carrinho, o pessoal fazia casinha, botava dinheiro no inverno lá na lareira para queimar, porque o dinheiro não valia nada, o pessoal fazia troca. O pessoal soltava pipa com dinheiro, fazia pipa com dinheiro, porque o dinheiro não valia nada. Então, o Tratado de Versalhes gerou um ressentimento enorme. Vamos lá, aquele ressentimento, aquela coisa que a Alemanha foi humilhada, foi destratada. A Alemanha foi a única culpada, perdeu os territórios, perdeu os Sudetos que ela queria, perdeu um monte de coisa. E ela foi a única culpada, teve que se desarmar, lembra? Desarmamento, até calibre 38, forças bem pequenas na polícia, forças armadas para manter a ordem. Vem a crise, os Estados Unidos emprestam dinheiro. Aí vem a crise de 29, os Estados Unidos quebra, não tem mais dinheiro para emprestar, mergulha a Alemanha numa crise social e econômica terrível, hiperinflação, desordem, greve, ganha força os partidos de esquerda, socialista, o anarquismo, e vem aquela desordem na Alemanha. E aí surgem os regimes autoritários que pregavam a ordem e a recuperação econômica a qualquer custo. É aí que a extrema-direita ganha força com o apoio da burguesia. Tá lembrando disso tudo? Tem que lembrar. E os regimes totalitários na Itália e na Alemanha ganham força. Nós paramos aí na apostila, na apostila do capítulo 5. Mas, professor, o que vai acontecer agora? Agora, os regimes totalitários vão buscar expandir o território. Principalmente a Alemanha, com aquela ideia do Lebensraum, do espaço vital. E a Alemanha ainda tinha aquele componente que já era cultivado lá dentro. O ódio aos judeus, antissemitismo, o ódio aos povos que não eram germânicos, que eram inferiores. A raça superior era a germânica. O fanatismo na Alemanha era muito mais forte do que na Itália. Vocês têm que saber isso. Isso é até estudado. O fanatismo em torno de Hitler era muito mais forte do que na Itália. Ele era visto como uma espécie de salvador. Também o cara recuperou a Alemanha disso tudo. Crise social, crise econômica, ainda a humilhação da Inglaterra e da Alemanha com o Tratado de Versalhes, desarmamento, tudo. O cara vai recuperar a economia. Teve gente que votou, lembra que nós já discutimos isso? Eu botei até um texto. Teve gente que votou em Hitler, judeu que votou em Hitler, porque ele achava que Hitler, na verdade, não ia cumprir aquilo que ele prometeu, a conquista de territórios e a guerra. Apesar de ele falar que ele queria fazer a guerra, reconquistar a glória do Império Alemão, falar que queria exterminar as minorias,
Teve judeu que votou nele. Por quê? Porque ele achava que ele era só um político que falava demais, mas não ia cumprir aquilo que ele estava prometendo na campanha. E sabe qual foi o erro dessa galera que votou em Hitler por causa disso? Ele cumpriu. Ele vai arrastar a Europa toda para a maior guerra que a humanidade já viu. A famosa Segunda Guerra Mundial. Então vamos para o segundo tópico. O Tratado de Versalhes, basicamente, o que Hitler odiava no Tratado de Versalhes? Nem de serem declarados como culpados. Isso que é importante. É porque obrigou o desarmamento da Alemanha. E a indústria que queria, que Hitler via que deveria recuperar a Alemanha, era a indústria bélica. Mas como é que você rasga o Tratado de Versalhes? Como é que você vai construir navios novos? Como é que você vai construir tanques? Como é que você vai investir em tecnologia? Como é que você vai investir em treinamento de produção de armas? E novos canhões, foguetes não tinha, novos canhões, novos aviões. Como é que você vai poder fazer isso se o Tratado de Versalhes está lá? Só se você romper o Tratado de Versalhes. Regime autoritário. Ele vai ter como experiência a Guerra Civil. Ele vai rasgar o Tratado de Versalhes e vai ter como experiência a Guerra Civil na Espanha, que opôs a esquerda, que era financiada e apoiada pela União Soviética, e do outro lado os regimes autoritários, Itália e Alemanha, mas mais Alemanha, que vai apoiar o Francisco Franco. E ele vai ter a noção que o exército dele era muito mais poderoso do que o soviético. E isso vai despertar um medo, grava isso para a aula de hoje, um medo na Europa. De quais países? Da Inglaterra e da França, que vão se omitir no expansionismo antes da guerra dos alemães. Hitler sabia que não podia fazer uma guerra sozinho. Terceiro aspecto. Então ele vai procurar aliados. Professor, quem são os aliados que ele vai procurar? É o famoso eixo. Eixo Roma, Berlim, Tóquio. Lógico que ele vai se unir com o fascismo de Benito Mussolini. Professor, mas o fascismo deu origem ao nazismo, né? Primeiro o fascismo, depois o nazismo. Correto. Mas nesse momento a Alemanha era a grande potência militar na Europa. Nesse momento, o fanatismo era muito maior na Alemanha. Nesse momento, a preparação para a guerra, os soldados estavam muito mais preparados. A Wehrmacht, o exército alemão, a força aérea, a Luftwaffe, a marinha alemã estava muito mais preparada que a Itália. A Itália, como era um regime também autoritário, achou que ia se beneficiar ficando ao lado de quem? Da Alemanha. Lá na Ásia, tinha o Japão, que se industrializou na era Meiji e estava virando uma potência no Pacífico. E o grande inimigo do expansionismo japonês ia ser quem? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma democracia? O Japão era um império, tinha um imperador nessa época. Imperador, quase ninguém fala isso. Tinha um imperador nessa época. O imperador era um deus. Ninguém poderia nem se referir a ele, nem chegar perto dele. A ordem dele era quase divina, todo mundo obedecia. O imperador vai receber ali um comunicado da Itália e da Alemanha que eles tinham muitas coisas em comum, tipo lutar contra as democracias liberais. Então, Tóquio vai entrar do lado do eixo. Professor, e qual foi a desculpa que foi utilizada para eles terem alguma coisa em comum? Tóquio era império. A Alemanha e a Itália era um regime autoritário. Professor, tudo bem, eles queriam fazer guerra, queriam expandir o território. Mas qual foi a desculpa que eles utilizaram? Eles utilizaram essa desculpa aqui, galera. O famoso Pacto Anticomintern. Quando eles assinaram o eixo Roma, Berlim, Tóquio, em 1936, eles falaram que eles tinham uma coisa em comum. O que era a coisa em comum? Lutar contra o comunismo. Olha só que legal. Por que eles formaram o eixo Roma, Berlim, Tóquio? Porque eles estavam em comum, na cabeça deles, a luta contra o comunismo, a União Soviética. Mas eles odiavam só a União Soviética? Não, eles odiavam democracias liberais. Então eles odiavam os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, odiavam todo mundo. Eles queriam expandir o território, mas no meio do caminho eles encontraram os russos, encontraram os americanos, encontraram os ingleses, os franceses. A galera queria lutar pela liberdade e democracia. Mas o que uniu essa galera? O famoso Pacto Anticomintern. Odiamos os comunistas. Então nós temos uma coisa em comum. A Hitler mandou emissário lá em Tóquio e assinou o tratado. Aí que vai se formar o famoso eixo. Roma, Berlim, Tóquio. Professor, e do outro lado? A França e a Inglaterra vão ver que eles estão ficando isolados. Então eles vão começar a formar alianças.
É aí que vai nascer a famosa aliança. No início vai ter Inglaterra e França. Depois, quando a Rússia for atacada, a Rússia vai entrar. Quando os Estados Unidos for atacado, vai entrar os Estados Unidos. Ok? Então vai ter o eixo, que era aí Roma, Berlim, Tóquio. E do outro lado vai se formar aliança. Com quem? Início com a França, com a Inglaterra, a Polônia, que foi atacada, e depois a Rússia, que vai entrar depois de ser atacada em 41, e também os Estados Unidos, quando for atacado pelo Japão, lá em Pearl Harbor. Entenderam a ideia? O mundo começou a se dividir antes da Segunda Guerra Mundial, como tinha acontecido na Primeira. Entenderam a ideia? Só que lá era o Império Alemão, o Império Austríaco. Agora não. É a Alemanha de um lado, o Japão de outro estava se industrializando e queria conquistar o Pacífico, e tinha os Estados Unidos no meio. A Itália, que estava na onda da Alemanha, porque também era um regime autoritário. E do outro lado, para não ficar sozinho, a França e a Inglaterra, que já eram alianças do tratado adversárias, vão ficar junto. E depois vai entrar a União Soviética e vai entrar os Estados Unidos, formando a famosa aliança contra o mal. A aliança contra o eixo. Ok? Professor, e o que a Alemanha faz a partir de 1936? O famoso Lebensraum, o espaço vital. Lembra lá naquelas teorias dele que eles falavam que os germanos eram superiores? E onde havia povo alemão deveria ser conquistado o território? Jura? O que você acha que Hitler vai fazer depois que fortalecer os seus exércitos, a aeronáutica, a marinha? Ele vai reivindicar os territórios onde havia alemães. Territórios que ele perdeu na Grande Guerra. É aí que vem o famoso Lebensraum, ou, coloca aí, espaço vital. É o expansionismo da Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. A Alemanha vai querer reconquistar os Sudetos. A Alemanha vai querer tomar a região do Sarre. A Alemanha vai querer anexar a Áustria, porque na Áustria tem muitos germânicos. E vai anexar sem dar um tiro. Ângelos. Professor, então olha aí, olha o mapa da página 33. Olha o mapa. Tem alguém com o microfone aberto, é para tirar dúvida? É o Caio. Está dando interferência. Fechou. Vamos lá. Olha o mapa. Não olha para mim, não. Não olha para o quadro. Olha para o mapa. Lembrou, né? Que saudade. Olha para o mapa. Vamos lá, nono ano. Primeiro, olha as datas. Olha as datas. Vocês estão vendo que foi tudo muito próximo? No máximo 2 anos, a Alemanha já estava recuperada. A Alemanha já tinha feito o eixo. A Alemanha já tinha feito o seu plano de Lebensraum, de espaço vital. E Hitler contava que a França e a Inglaterra não iam enfrentar ele, devido ao medo de acontecer uma nova guerra. Então, o que Hitler vai fazer? Ele vai começar a tomar territórios na Europa antes da guerra. Professor, mas tinha a Liga das Nações. Esquece a Liga das Nações. Isso é importantíssimo. Volta aqui para a tela. Estou circulando. Lembra da Liga das Nações? A Liga das Nações só tinha uma missão: evitar que o novo conflito mundial acontecesse. Quem é que comandava a Liga das Nações? França e Inglaterra, com outros países, mas eles eram os principais. A Inglaterra, principalmente, não queria conflito, e ela vai começar uma política de apaziguamento. Grava isso, apaziguamento, não está na apostila. O primeiro-ministro Chamberlain, professor, mas eu aprendi que é o Churchill na Segunda Guerra Mundial. Primeiro foi o ministro Chamberlain. Ele era conservador, ele não queria um novo conflito, ele não queria problema com a Alemanha, então ele vai lançar a mão de uma política chamada política de apaziguamento. Traduzindo, uma política de omissão. Enquanto Hitler conquistava territórios, eu vou contar as histórias, algumas, eles se omitiam, eles fingiam que nada estava acontecendo. Por que, professor? Porque eles tinham medo de acontecer um novo conflito. E outra coisa, eles viram que as forças armadas da Alemanha eram muito mais bem preparadas do que da França e da Inglaterra. Então, vamos lá. Ele começou conquistando a região da Renânia. Depois, olha a data, 36. O que a Liga das Nações fez? Nada. Foi lá, tentou fazer um boicote e tudo. Não fez nada. Depois, ele conquistou a região do Sarre, que era antigo, tinha perdido para a França. Primeiro foi do Sarre, depois foi da Renânia. O que a Liga das Nações fez? Poxa, Hitler, não invade não, cara. A gente vai ter que fazer um boicote contra você. E Hitler, tô nem aí. Eu preciso reconquistar agora da Alemanha. Eu preciso abastecer uma indústria de minério. Não é? Minério para guerra.
aço, ferro, preciso. Mas ele não contava isso. Você, não, eu estou conquistando o território ali porque eu morei em Besral, onde está o irmão que eu perdi na Grande Guerra. Professor, o Tratado de Versalhes era rasgado na frente da França e da Inglaterra. E eles não faziam nada. Política de apaziguamento. Depois, o nosso amigo vai anexar a Áustria, mas a Áustria foi o melhor. A Áustria, ele não precisou dar um tiro, ele não mandou nenhum soldado, ele entrou fazendo uma parada militar. Ele entrou numa coisa que chamou Anschluss. Vou escrever aqui para vocês. Não tem também na apostila. Anschluss. Sabe o que foi o Anschluss? Os austríacos viam que a Alemanha estava se recuperando muito bem da economia, já era uma potência. Os austríacos, que maneiro, a Alemanha está recuperada. A Alemanha, germânicos. Áustria é o antigo Império Austro-Húngaro, também germânicos. Os austríacos ficaram tão bobos com ali a grandeza da Alemanha, as conquistas da Alemanha, as forças armadas da Alemanha, a reconstrução da Alemanha, que Hitler simplesmente fez uma parada militar no dia 12 de março, uma parada, tem foto e imagem, tem até a gravação. Ele desfilou com suas tropas entrando na Áustria. Ninguém resistiu na Áustria. A Áustria pediu para Hitler ir. Pediu, literalmente, pediu, a maioria da população. Fizeram campanhas e tudo, a população achava maravilhoso, Hitler em Salvador. E aconteceu o Anschluss, ele não disparou um tiro, não foi uma ocupação militar, foi uma ocupação ideológica, política. Por quê? A população austríaca achava a Alemanha o máximo. Então, já que a gente é germânico, pode vir Anschluss, sem dar um tiro. E aquilo, Hitler foi ganhando força, foi ganhando confiança. A cada enfrentamento com o Tratado de Versalhes, a cada enfrentamento com a Liga das Nações, e eles fazendo a política de apaziguamento toda hora, a Inglaterra e a França, ele ganhava mais força e confiança para ir reconquistando mais territórios na Europa, que havia perdido na Grande Guerra, e também para romper o Tratado de Versalhes. Professor, e depois, aqui vai vir a famosa Conferência de Munique para anexar os Sudetos. Essa foi a maior vergonha. Foi a maior vergonha. Os Sudetos pertenciam à Tchecoslováquia, país que foi criado após o fim da Grande Guerra. E foi dada para a Tchecoslováquia. Ponto. Hitler queria tomar esse território e ameaçou a Tchecoslováquia. Tchecoslováquia, eu vou invadir seu território, tomar os Sudetos. Por quê? Porque lá tem alemão. Lá tem alemão, né? Germanismo, raça superior. Lá tem alemão. Nesse momento, a Liga das Nações teve que tomar uma atitude e reuniu o Hitler. Fez uma conferência lá em Berlim. Se reuniu a Inglaterra, a França, a Alemanha, alguns outros países, mas não chamaram a Tchecoslováquia. Peraí, professor, mas não é a Tchecoslováquia que ia ser ocupada? O que aconteceu? Hitler bateu o pé, falou que ia tomar essa região. A Inglaterra e a França, foi uma vergonha enorme. A Inglaterra e a França ficaram com medo e, sem a Tchecoslováquia saber, autorizou a ocupação da região. É o famoso região dos Sudetos, aqui em cima, essa região aqui, aqui em cima. A região dos Sudetos foi ocupada, sem o país que foi interessado ser chamado para a reunião. Isso tudo por causa do medo da Alemanha e da política de apaziguamento da Inglaterra, principalmente de Chamberlain. Olha só, o nome disso, omissão. Eu não sei se vocês estão vendo, a Inglaterra e a França estão criando um monstro, deixando o Hitler pegar confiança. Depois desse momento, ele vai se entrar na Guerra Civil Espanhola, 36. Vai se envolver na guerra que tem nada a ver com ele, para mostrar que as forças armadas eram excelentes, principalmente a Força Aérea. E vai provar que é melhor. Estão criando um monstro. E estão deixando. Ninguém está fazendo nada. Tem uma passagem vergonhosa, que tem uma imagem na página 34, que é Chamberlain chegando com um documento e mostrando para a população inglesa. Aqui, Hitler assinou um documento dizendo que os Sudetos vai ser o último território que ele vai anexar. Mentira! Hitler assinava o documento e voltava atrás. E o pessoal acreditava. Como? Medo da guerra. Política de apaziguamento. Uma vergonha enorme. Por isso que Chamberlain não foi reeleito. Aí depois vai entrar o Churchill na guerra. Professor, e o último? Aqui, a anexação da Boêmia e da Morávia, região que ficava ali próximo da Áustria. Pronto. Hitler tinha conquistado territórios ricos em minério, em recursos naturais, e ele estava pronto para a guerra agora. Tinha inflamado a população, ele descobriu que a Liga das Nações era vacilante. Abre lá na página 34 agora.
Ele descobriu que a Liga das Nações que era vacilante, que eles não estavam preparados. Ele descobriu que as suas forças armadas estavam em excelentes estado, equipamento, treinamento. Ele conseguiu tudo que ele queria. E a Liga das Nações se omitindo, com a Inglaterra e com a França, política de apaziguamento. Foi se criando um monstro. Hitler foi pegando confiança. E ele falou, eu duvido que a Inglaterra e a França vão querer causar uma guerra. E eu vou ocupar mais territórios. Mas chegou uma hora que até a Inglaterra teve que tomar uma posição e a França. Lá na Ásia, lá na Ásia, o Japão, pela sua vez, invadiu a Manchúria em 1931 e depois invadiu o Nordeste da China. E fez coisas horríveis. Todo mundo só fala que teve o Joseph Mengele, a experiência da Alemanha com os prisioneiros. Mas os japoneses tinham uma unidade militar que fazia cada experiência, tem até filme sobre isso. Depois que der tempo eu falo. Unidade acho que 731. Fazia cada coisa com os chineses. Eles entraram na China, eles estupravam mulheres japoneses, matavam crianças e idosos. Eles faziam coisas desumanas, porque a China, apesar de ser gigante, ela não era bem equipada nessa época. Então eles começaram seu expansionismo pela Manchúria, que era uma região da China, rica em carvão e minério, e depois ocupou o Nordeste da China. Eles começaram também a fazer seu expansionismo, ok? Lá na Ásia, não foi só a Alemanha. A Itália não era ninguém, vamos falar a verdade, a Itália não era ninguém. Mas para dizer que a Itália era especial, Benito Mussolini mandou invadir a Etiópia, lá na África, um dos países mais pobres que tem lá no chifre da África. Mandou invadir a Etiópia. E convenhamos, a população lá não era muito bem preparada, belicamente. E ainda assim a Itália teve problema para conquistar, mas eles conseguiram ocupar a Etiópia em 1935. O mais engraçado foi o que aconteceu depois. A Liga das Nações, com a Inglaterra e com a França, tentou fazer um boicote econômico para que a Itália abandonasse a Etiópia. Mas, olha quem furou o boicote à Itália. Furou a Alemanha e furou os Estados Unidos. E furou o Japão. Ou seja, o boicote econômico contra a Itália não fez diferença nenhuma. Não serviu para nada. E isso a Alemanha ganhando força. Quando chegou lá no auge, agora eu expliquei para vocês, a Inglaterra e a França, lá para 37, 38, já viu que a guerra ia acontecer. Não tinha jeito. Eles estavam se enganando. Então eles buscaram alianças. A Inglaterra buscou aliança com a França de novo, repetiu a Primeira Guerra. E depois vai buscar a União Soviética e os Estados Unidos após a invasão. De quem? Do Japão bombardeando Pearl Harbor e a União Soviética sendo invadida por Hitler. Professor, só que Hitler queria começar a guerra, mas a Inglaterra e a França não ia. Hitler é aquele irmão chato seu que fica te provocando toda hora para você bater nele, não tem? Mas aí você, na maior paciência, fica lá, não faz, e você já está perdendo a moral, entendeu? É isso que acontecia. Professor, então imagina, a Inglaterra e a França, apesar de toda hora estar sendo humilhada pela Alemanha, eles não declaravam guerra. Olha o que a Alemanha fez antes. O primeiro-ministro Chamberlain, olha aqui, essa foto é histórica na parte do TK. Eles chegaram com um documento falando, olha, Hitler se comprometeu a não invadir mais nenhum território. Hitler, tô nem aí. Depois disso ele invadiu mais território. Ele enganava todo mundo. Pronto. Era a cara de Hitler. Ele queria continuar, ele queria desencadear a guerra. Mas a Alemanha queria começar a guerra. Mas a Itália e a França toda hora ficavam lá tentando evitar, com a política de apaziguamento, uma política vergonhosa. Professor, e o que a Alemanha faz? Rasga o Tratado de Versalhes. Lá para 36, mais ou menos, 35, 16, ela fala, não vou pagar mais a dívida não. Por quê? Não estou devendo nada, já paguei. Hitler manda avisar isso a Inglaterra e a França. E o que a Inglaterra e a França fizeram? Nada, ficaram calados. Ele ativa sua indústria bélica, investe em tecnologia, e ali a guerra, todo mundo já sabia, 37, 38 já sabia que a guerra ia acontecer, ok? Mas aí o pessoal gostava de se enganar, achava que não podia evitar esse conflito. E qual é o outro ato vergonhoso? Olha para cá. O pacto famoso Ribbentrop-Molotov. Antes da Segunda Guerra Mundial, Hitler vai chamar a Rússia, os comunistas, que ele fez lá o pacto anticomitém com a Itália e com o Japão. Ele vai chamar a Rússia secretamente e falar assim, Rússia, eu quero começar a guerra. Eu vou começar a guerra.
mas eu não quero enfrentar vocês. Nós podemos fazer um acordo? Stalin falou, podemos. Stalin estava no poder, né? O que nós vamos fazer então? Olha o seguinte, se eu começar atacando a Polônia, se você ficar quietinho e não declarar guerra a mim, eu dou a parte oriental da Polônia para você. Stalin coçou a barba, coçou e falou, quer saber? Isso é bom para mim. E o que ele fez? O famoso pacto Ribbentrop-Molotov. Secretamente, a Alemanha e a União Soviética assinaram um tratado onde a Alemanha se comprometia, invadindo a Polônia, conquistando ela, eles dariam a parte oriental da fronteira, lá com a União Soviética, da Polônia. Professor, mas por que Hitler queria começar pela Polônia? Porque a Polônia ganhou uma saída para o mar na Primeira Guerra Mundial, o famoso porto de Danzig. E essa saída era artificial, porque ela foi feita no território alemão. No final da Primeira Guerra Mundial, a Polônia não tinha saída pelo mar. Então, o que foi feito? Os aliados lá, o Tratado de Versalhes, junto com a Liga das Nações, deu um corredor pequenininho, sei lá, de 50 quilômetros, da Polônia chegando para o mar. Para isso, a Alemanha perdeu parte do território. Entendeu o ranço do Hitler? O nome disso era corredor polonês. Professor, eu aprendi que corredor polonês é quando você passa e apanha. Não, não é isso. Mas a história do corredor polonês como isso começou aí, o apelido. Porque era um corredor estreito que ligava a Polônia ao mar. E foi tirado da Alemanha. Então, a Alemanha queria tomar esse território. Mas ela sabia que se atacasse a Polônia, dessa vez a Inglaterra e a França iam responder. Então, o que vai acontecer? A Alemanha e a União Soviética fazem um acordo secreto. Se a Alemanha tomar a Polônia, metade fica para a Rússia. E a Rússia aceitou. Olha só. A Rússia, que foi ali, que deu origem ao eixo, porque o pessoal tinha medo do comunismo no mundo, o pacto anti-Cominem, agora a Alemanha virou amiguinha de quem? Da União Soviética. Interesses escusos. Por quê, professor? Porque depois esse pacto vai ser quebrado. Segura, esse pacto vai ser quebrado. Professor, então a Alemanha queria tomar o famoso corredor polonês. Ok? Tomar o corredor polonês. Tomar o porto de Danzig. Hitler estava tão confiante, mas tão confiante, que ele falou, quer saber, se eu invadir a Polônia, ele contou isso para todo mundo sabia lá, Inglaterra e a França. Se eu tomar a Polônia, que era o meu território, aqui ó, eu botei aqui ó, Danzig, saída da Polônia para o mar, olha para cá, fica entre a Alemanha Ocidental e Oriental, aqui atrás fica a União Soviética. Então essa parte aqui do meio é dividir todinho, e essa parte ia ficar com a União Soviética, e essa parte da Polônia ia ficar com a Alemanha que invadir. Ok? É isso que era o plano, Pacto Ribbentrop-Molotov. Só que a Inglaterra e a França falaram, agora chega. Você já conquistou a Renânia, a Áustria, já conquistou aqui a região dos Sudetos. Nós já fizemos tudo o que você queria, acabou a política de apaziguamento. Se você atacar a Polônia, nós vamos mandar tropas e nós vamos defender a Polônia. E a Polônia entrou do lado dos aliados. Só tem um problema. Isso nunca vai acontecer. Vou repetir. A Polônia vai entrar do lado dos aliados, no acordo, para se proteger da Alemanha. A Alemanha queria conquistar a Polônia e dividir com a Rússia. Em troca, a Rússia não ia atacar a Alemanha do Oriente. Entendeu? A Alemanha ia dar uma indenização para a União Soviética para ficar quietinha na deles. Só que, sabendo desses planos, a Inglaterra e a França falaram, pô, chega. Não, uma hora você está abusando. E o que ele vai fazer? Vai falar assim, olha, se você atacar a Polônia, nós vamos enviar tropas para defender a Polônia. Francês e inglês. Só tem um detalhe, isso nunca aconteceu. O que vai acontecer? Já que a Inglaterra e a França não mordiam a isca para começar a guerra, Hitler vai fazer um ataque falso a uma rádio aqui na fronteira da Polônia, perto do porto de Danzig. O que Hitler vai fazer? Tem várias histórias sobre isso. Eu só vou contar a que é mais aceita. No dia 1º de setembro de 1939, dizem que prisioneiros dopados, drogados, poloneses que estavam presos na Alemanha, vão ser instigados, ou vão colocar roupa nele de soldados alemães, soldados poloneses,
e ele vai instigar esses soldados poloneses que estavam drogados e presos do lado da Alemanha a atacar uma estação de rádio alemã para começar um conflito. Há uma outra história que os próprios alemães, a SS, lembra da SS? Do governo autoritário? Os próprios soldados da SS vão se fantasiar de soldados poloneses e vão atacar uma rádio alemã, do lado alemão. Gente, hoje todo mundo sabe que isso não aconteceu. Foi os alemães que começaram o conflito, de um jeito ou de outro. No dia 1º de setembro de 1939, Hitler vai pegar o rádio e vai falar: nós fomos atacados pelos poloneses na rádio alemã na cidade tal. Cidade lá, longe. E ele vai falar: isso não pode acontecer. É a moral do povo alemão. É a supremacia do povo alemão. E o que ele vai fazer? Ele vai atacar a Polônia. Professor, e a França e a Inglaterra? Vão declarar guerra à Alemanha. Automaticamente a Itália e o Japão vão declarar guerra a quem? A França e a Inglaterra. Entendeu? Professor, e a França e a Inglaterra vão mandar tropas para defender a Polônia? Não, não vão. Vai ficar só na palavra. A Polônia vai ficar sozinha lutando. De um lado, a União Soviética invade, enquanto que os poloneses estavam lutando contra a Alemanha. Imagina, um país lutando lá no meio, lutando contra dois inimigos. O que vai acontecer? A Polônia vai cair com 3 semanas. Nem um mês de luta. Professor, mas como é que pode um país cair com um mês de luta? Muito simples. A Alemanha vai atacar com a Blitzkrieg, a guerra relâmpago. A Alemanha tinha criado divisões blindadas, tanques de guerra, aquele da Primeira Guerra Mundial, que era da invenção dos ingleses. A Alemanha vai atacar com uma força aérea maravilhosa, Luftwaffe. Vai atacar o porto com a marinha, tudo ao mesmo tempo. Enquanto que a Alemanha tinha se preparado para uma guerra que era tecnológica, moderna, os soldados bem equipados, com canhões de longo alcance, com capacetes, com uniformes, granadas novas, equipamentos, tanques modernos, marinha moderna, aeronáutica, os poloneses vão achar que vão estar lutando naquela guerra da Primeira Guerra Mundial. Cara, tem relato que os poloneses foram lutar contra tanques alemães de cavalo, cavalaria. Enquanto que a cavalaria alemã era feita de tanque, a cavalaria polonesa que foi atacar os tanques era de cavalo mesmo, pessoal em cima de cavalo. O que você acha que aconteceu com os poloneses? Foram massacrados. De um lado pelos russos, que conquistou o território, e do outro lado pelos alemães. E o mundo viu aquilo temeroso. Por quê? A Inglaterra e a França não conseguiram proteger a Alemanha. E ficaram assustados com o poderio tecnológico da Alemanha. Tem uma história, a gente não sabe bem se é verdade, que depois que a Polônia foi conquistada, Hitler foi lá ver, né? Curioso, foi lá ver. Todo orgulhoso da força do exército alemão. Conquistou a Polônia em 3 semanas. Dia 28 a Alemanha se rendeu. Começou a guerra dia 21, dia 28 a Alemanha se rendeu. Uma humilhação para a Inglaterra e para a França. Professor, o que aconteceu? Diz que Hitler foi lá ver como é que estava lá a Polônia. E quando ele chegou lá na fronteira, ele olhou aquelas crateras imensas, as cidades destruídas, tudo pegando fogo, tudo no chão. Aí ele virou para o general e falou: meu general, isso aí foi nossa força aérea? Aí o general falou: não, my filho, isso aqui foi só nossos tanques. A base do exército alemão era a mobilidade dos tanques, que pegavam os inimigos de surpresa e destruíam e arrasavam tudo pela frente. Professor, então quer dizer que a guerra vai começar quando? Quando chega no estágio onde a própria Inglaterra e a França vão tentar dar um limite à Alemanha. Você sabe qual é o mais engraçado na história toda? É que Hitler acreditava que ele ia anexar a Alemanha, que Hitler acreditava que ia anexar a Polônia e a Inglaterra não ia declarar guerra. Porque o grande inimigo da Alemanha era a Inglaterra e a França, né? Mas eles tinham um ódio especial para a Inglaterra, que nunca foi conquistada. Então o que aconteceu? Eles achavam que, conquistando a Polônia, a Inglaterra e a França iam tentar fazer um acordo e ia ficar por isso mesmo. Só que dessa vez a Inglaterra e a França falaram: não, a gente vai guerrear contra vocês. E a França e a Inglaterra vão começar a mobilizar tropas. Para lutar onde? Lutar no centro da Europa. Professor, então a Segunda Guerra Mundial é dividida em 3 fases: avanço alemão,
avanço do eixo, equilíbrio de forças e depois, qual é a última fase? A vitória dos aliados. Então, por que se divide esses 6 anos de guerra em 3 fases? Porque na primeira fase, o mundo vai ficar horrorizado com o poderio de guerra da Alemanha. Depois, os aliados vão começar a equilibrar as forças com a entrada dos Estados Unidos na guerra. E no final, vai ser quando a Alemanha e o Japão vão ser derrotados. A Itália, vamos falar a verdade, a Itália não era lá grandes coisas, tá? A Itália sempre apanhou na Segunda Guerra Mundial. Apanhou na primeira e apanhou na segunda. Sinto muito que é descendente italiano aí, mas é verdade. Podemos passar para a segunda parte? Sim ou não? Dúvidas? Pergunta? Depois do final da aula eu não respondo ninguém. Dúvidas? Podemos? Professor, primeira fase do conflito. Avanço do eixo. 1969-41. A Alemanha aplica a famosa Blitzkrieg. Professor, de onde vem a palavra Blitz? Que você para e seu pai para no trânsito. Aí vem da Alemanha. Parada. Surpresa. Qual era a tática da Blitzkrieg? Que Hitler aprendeu, ele viu que funcionava lá na Guerra Civil. Ele montou e testou na Guerra Civil e isso foi utilizado na Segunda Guerra Mundial. A Blitzkrieg era a Guerra Relâmpago. Coloca aí no caderno. Guerra Relâmpago. O que era a Guerra Relâmpago? Aonde ele podia, ele atacava com a Força Aérea, com os tanques, com o Exército e com a Marinha, tudo ao mesmo tempo. O inimigo era pego de surpresa, não conseguia reagir. E muitas vezes o exército inimigo, a Força Aérea, era derrotada ainda, sem eles conseguirem se organizar. A Alemanha vai conquistar a Noruega, a Holanda, a Suíça vai ficar neutra, mas conquista a Suécia, Normandia, Finlândia. Aqueles países ali que ficavam na Europa Central, vai conquistando todo mundo. E a Rússia, professor? A Rússia ficava lá quietinho, batendo palma. Eu tenho a Polônia, tá ótimo. Hitler é meu amigo, Stalin é chave e não vai me atacar. Galera, a Blitzkrieg vai horrorizar o mundo, porque eles passavam, destruíam tudo. Tudo. Quem é a maior número de mortes na Segunda Guerra Mundial? Os civis. Porque no meio de uma cidade, você está lutando, não tem como evacuar os civis. Se os civis conseguem fugir antes, beleza. Se não conseguem, luta lá no meio. Não posso fazer nada. Você acha que o exército alemão ficava olhando? No início, os bombardeios eram cirúrgicos. Só vou bombardear a fábrica, só vou bombardear a estrada de ferro. Mas depois, com a guerra aumentando, jogavam bombas no meio da cidade, no meio da população civil, e não estava nem aí. E quem morre? Crianças, velhos e idosos. Não tem proteção. Professor, qual é o auge da primeira fase? Quando Hitler conquista a Alemanha. Perdão, quando Hitler conquista a França. Lembra que a França era o Tratado de Versalhes? Que humilhou a Alemanha? Que mandou trazer o trem? Que mandou o imperador, o general alemão assinar o armistício, a derrota da Alemanha no trem? Eles vão humilhar os franceses. Como? A defesa da França chamava linha Maginot. O que é linha Maginot? As mesmas fortificações da Primeira Guerra Mundial, os franceses achavam que ia servir para parar Hitler. De novo, as mesmas fortificações e táticas da Primeira Guerra Mundial foram aplicadas na Segunda pelos franceses para deter os alemães. Na Primeira Guerra Mundial, a linha Maginot, que era um monte de fortes na fronteira com a Alemanha, serviu para parar o exército alemão. Primeira Guerra. E na Segunda, não. O que Hitler fez? Só deu a volta. Eles tinham blindados, os blindados atravessavam as florestas, faziam pontes artificiais, e enquanto que os franceses estavam esperando um ataque na linha Maginot, os blindados alemães deram a volta e cercaram a linha Maginot. E destruíram tudo. E cercaram milhares de tropas francesas. Quando chegou essa notícia em Paris, a galera tremeu. Quem é que vai proteger Paris? Os ingleses mandaram tropas para ajudar, para lutar lá em Paris. Mas mesmo assim, muito das tropas francesas haviam sido cercadas. E agora? Quem luta para defender a capital França? Galera, os tanques alemães avançavam centenas de quilômetros por dia, sem encontrar resistência. O exército francês estava em frangalhos, destruído. Os ingleses não conseguiam se organizar, nem organizar os franceses. Muitas das tropas foram cercadas naquela praia, teve até o filme agora que saiu, na praia de Dunkirk. Não tem a praia de Dunkerque? Dunkirk. Saiu o filme agora, Dunkirk. Procurei, Dunkirk.
um monte de tropas francesas e inglesas foram cercadas na praia francesa de Dunkerque. Galera, o que aconteceu? Em 1940, um ano de guerra, Hitler consegue conquistar Paris, derrota a França, o grande inimigo no continente. Tropas, 300 mil soldados ficaram cercados na praia de Dunkerque. 300 mil soldados aproximadamente, a maioria de ingleses, porque eles haviam sido cercados. Hitler poderia ter destruído essas tropas, mandado bombardear. O que Hitler mandou fazer? Nada. Por que, professor? Talvez ele não quisesse perder mais soldados e tanques. E os ingleses organizaram a maior retirada naval da história do homem. Barcos saíam da Inglaterra, até de civis, barcos pequenos, iates, botes, navios, saíram desesperados. Pessoas comuns foram chamadas, pescadores, pessoal que sabia navegar final de semana. Todo mundo foi convocado pelo Winston Churchill para resgatar os soldados ingleses e franceses na praia. E eles conseguiram salvar a maioria dos soldados. A maioria. Isso entrou para a história. Virou filme. Dunkerque. Assiste lá. Foi ano passado. Ano retrasado. Professor, e a França? Desprotegida. Foi ocupada pelos franceses. E ela foi dividida em duas. A parte norte, que servia para atacar a Inglaterra, foi ocupada pelos nazistas. Se deu o nome de França ocupada. Ok? A parte norte da França foi ocupada pelos nazistas. Professor, e a parte sul? Como Hitler era bonzinho, deixou a parte sul livre. E recebeu o apelido de França Livre. E um general francês chamado Vichy, olha a humilhação, um general francês, Vichy, foi posto para governar essa França livre. Professor, mas eles eram livres de verdade? Mentira. Na verdade, a França do Sul era uma França que era manipulada pelos nazistas. Ele colocou um governante testa de ferro, um general francês, para governar o Sul, para evitar guerra civil, para evitar conflitos. Entendeu a ideia? E o norte, a parte norte, era para atacar a Inglaterra. Qual era o próximo país a ser atacado? A Inglaterra. Qual foi o único país que ficou para resistir sozinho contra um continente dominado pelos nazistas? A Inglaterra. A ilha inglesa, Grã-Bretanha. Ela ficou sozinha nessa fase da guerra para lutar contra os nazistas. E o próximo alvo de Hitler era o quê? A Inglaterra. Galera, tem algumas imagens aqui embaixo que eu coloquei. Olha para cá, esse cara chorando aqui, ó. Tá vendo esse cara chorando? Com a cara de chorão? Quando as tropas alemãs entraram em Paris, eles não entraram só guerreando, eles entraram marchando, fazendo um desfile militar. Por quê, professor? Para humilhar os franceses. E os franceses, muito orgulhosos, começaram a chorar em público. Chorar em público. Isso foi verdade. Tem várias imagens de franceses chorando. Por quê? Aquilo era uma humilhação para eles. Não satisfeito, Hitler mandou trazer o trem da assinatura do Tratado de Versalhes. Olha a segunda imagem. Hitler mandou trazer o trem da assinatura do Tratado de Versalhes e nesse trem foi assinado a rendição incondicional da França na Segunda Guerra Mundial para humilhar os franceses. O que Hitler fez com esse trem depois? Mandou destruir ele, porque a intenção dele não era perder a guerra. E não satisfeito, depois que a França já estava toda conquistada, Hitler resolveu fazer um tour na França. Foi na Torre Eiffel, foi nos museus, passeou pela França todinha. E a população francesa olhava com aquela cara de ódio, olhava chorando aquela situação. A França não era mais livre. A França, um dos grandes aliados, foi dominado por Hitler. E agora qual era o próximo alvo? Invadir a ilha inglesa, invadir a Grã-Bretanha e acabar com os ingleses. Esse que era o grande objetivo. Ele só não contava com a resistência dos ingleses. Galera, dúvidas? Pergunta? Dúvidas? Não? Não tem como continuar a segunda parte, que é a segunda fase, que é a Batalha da Inglaterra. A Inglaterra vai resistir aos bombardeios ingleses e ela não vai ser derrotada.